Então eles começaram a perder a visão das coisas. Mas Pedro levantou-se na ousadia do Senhor. Pedro falou: não. Não é fantasma não, gente. Para com isso. É o Senhor Jesus mesmo. E Jesus prontamente o que falou com Pedro? Vem. Aleluia. Pedro foi ousado no meio de todos aqueles que estavam incrédulos diante do salvamento que o Senhor estava para fazer ali. Pedro foi o único que levantou na ousadia de Deus. Irmãos, eu imagino Pedro começando a colocar os pés nas águas. E os pés foram molhando. E ele pensando, esse negócio está ficando maravilhoso. E ele pisava, dava um passo e dava outro passo. E o pé não afundava mesmo. E ele pensou, é algo sobrenatural. Eu falei com vocês, é Jesus mesmo. Graça e paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, meu nome é Carla, eu sou missionária e eu tenho uma palavra do Senhor ao seu coração nesse dia. Se você receber com alegria aí a palavra, eu peço que compartilhe com um amigo, deixe seu like no vídeo e, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Jesus subiu ao monte para orar, depois que tinha realizado aquele milagre extraordinário da multiplicação dos pães. E Jesus disse aos seus discípulos: vão na frente, que eu vou subir ao monte para orar. Ele despedindo as multidões, os discípulos seguiram para o mar no barco e Jesus ficou sozinho. Os discípulos foram, estava tudo tranquilo, seguiram no barco, no alto mar, quando estavam lá mesmo, lá na frente, veio uma grande tempestade, a calmaria foi embora, o sossego acabou. Naquele momento, eles ficaram em desespero. Então, eles começaram a ter medo de morrer diante daquela situação. De uma noite tranquila, que parecia que estava tudo sob controle, de repente ficou tudo numa confusão. Eles estavam naquela situação. Não é assim na nossa vida? Quando vem situações que parece que nós perdemos o controle, e aquelas ondas dando lambada no barco, bate de um lado, bate de outro, e eles pensando, agora é o nosso fim. Mas naquele momento de tribulação, irmãos, como acontece conosco também, nós deixamos de olhar para o Senhor e começamos a olhar os problemas. Mas, na quarta vigília da noite, eles passaram uma lacuna de tempo em angústia. Naquele momento, parece que todas aquelas experiências que eles viveram com Jesus deu apagou de suas mentes. E o foco agora era na onda, era na tempestade. Mas quando eles olharam lá na frente, Jesus vindo andando sobre as águas, eles gritaram: é um fantasma! Começaram a imaginar só coisas negativas, porque a fé deles estava sucumbindo. Quando nós deixamos a nossa fé desfalecer, o negativo toma conta. Você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, não vê saída, tudo fica ruim. Que não seja assim, irmãos, em nome de Jesus. Eles não estavam reconhecendo Jesus. E quando Jesus percebeu, Jesus disse: calma, tem bom ânimo, gente. Sou eu. Sou eu. Vocês não estão me conhecendo, não? Mas um naquele barco levantou. Pedro, na ousadia, quando viu Jesus, Pedro pensou: não é fantasma, não é demônio, não é... Para com isso. É o Senhor Jesus mesmo. Olha, já que vocês estão duvidando, achando que é fantasma, peraí. Jesus, se é o Senhor mesmo,
manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus, prontamente, o que falou com Pedro? Vem. Aleluia! Pedro foi ousado. Irmãos, eu imagino Pedro começando a colocar os pés nas águas. E os pés foram molhando. E ele pensando, esse negócio está ficando maravilhoso. E ele pisava, dava um passo. E dava outro passo. E o pé não afundava mesmo. E ele pensou, é algo sobrenatural. Eu falei com vocês, é Jesus mesmo. Aleluia! E Pedro andando ali, pisando na água, em vez de afundar, sentia firmeza, olhando para Jesus. E Jesus, vem, Pedro, pode vir. Você foi o único. Porque eu não entendo. Por que que os outros estão achando que não sou eu? Vocês não me conhecem, não? Só que num dado momento, meus irmãos, Pedro desfocou o olhar de Jesus, na fração de segundos. Olhou uma banda do mar, olhou a outra banda e apavorou, porque ele viu que o mar estava revolto. E naquele momento ele teve medo e começou a afundar. Naquele momento a fé deu lugar ao racional, porque ele pensou, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Quando ele olhou as ondas, ele parou de olhar para Jesus, o racional tomou conta. O racional de pensar nas impossibilidades. Não é possível. Isso que está acontecendo aqui não tem lógica. Era para mim estar lá no fundo do mar. A água está batendo de um lado, está batendo do outro. O vento está forte. O que está acontecendo? Não, isso aqui é impossível. Pronto, começou a afundar. Porque ele deixou, a razão tomou conta e largou aquela fé que ele estava focado em Jesus. O medo tomou conta dele. E naquele momento, Jesus segurou a mão de Pedro e o levantou prontamente. E Jesus falou com ele e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Você foi o único do meio de todos aqueles. Você foi o único ousado que pisou nas águas e andou. Por que você deixou o racional tomar conta e a sua fé naufragar? Mas ele segurou Pedro e o levantou. E a palavra de Deus fala que os dois foram caminhando lado a lado. Pedro de um lado, Jesus de outro. Pedro de um lado, Jesus do outro. Caminhando lado a lado e entrando no barco. E naquele momento que os dois pisaram no barco, os discípulos se dobraram e falaram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que venhamos não olhar para circunstâncias adversas, porque nós sabemos que temos um propósito. Você sabe para o que o Senhor tem te chamado. Não deixe que os incrédulos abale a sua fé. Faça como Pedro, que vão andar nas águas. Se é o Senhor mesmo, Jesus, mande ter com o Senhor. Opera na minha vida. Se é o Senhor que tem chamado, se é o Senhor que tem prometido, se é o Senhor que tem falado, se é o Senhor que tem trago palavras para mim nessa área que eu preciso, me faz andar na fé para receber a minha vitória. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz.